Deixa Deus falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Ele disse assim, ainda tem EBF. Eu disse, pastor, ainda tem a pregação, né? Para a glória do Senhor. Graça e paz, amada igreja, boa noite. A Sofia disse que tudo já está pronto só para fazer o apelo, mas hoje nem o apelo não foi preciso fazer assim tão, né? Na verdade, eu creio que o Senhor tem mais para o nosso coração, amém? O Senhor é tão bom e Ele é abundante em tudo o que Ele faz, em toda a sua bondade, em toda a sua graça. E não vai ser diferente agora nesse momento, em que Ele vai comunicar aos nossos corações, continuar comunicando, né? Porque desde o início, quando a gente chega na igreja, quando a gente se coloca numa posição de adoração, numa postura de oração, e de realmente entregar o nosso louvor, entregar aquilo que somos, aquilo que temos diante do altar do Senhor, o Senhor já começa a ministrar na nossa vida. E hoje nós tivemos prova disso visível, né? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, nós já somos ministrados, muitas vezes desde a recepção, da pessoa que recebe a gente ali fora. Mas isso acontece dentro de nós. Mas hoje o Senhor trouxe de uma maneira visível essa ministração e esse alcance de Deus e esse amor e essa graça em abundância. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Hoje é um culto a Deus, mas que nós, Igreja Wesleyana, aqui no Ceará, né, e aqui na Bela Vista, nós sempre procuramos trazer uma palavra abençoadora, desafiadora ou motivadora, no terceiro domingo sempre para a família, amém? Pastor Sônia falou sobre família ser um projeto de Deus, e eu acredito que você crê nisso, amém? Acredito que você crê que a família ela é um projeto do Senhor. Ela foi projetada, foi criada, foi imaginada por Deus e foi concretizada por Deus desde a criação do homem. E sempre o terceiro domingo nós separamos esse tempo para trazermos uma palavra do coração de Deus para as nossas famílias. E eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor me use como instrumento dessa palavra e que essa palavra venha a alcançar o seu coração e venha gerar fruto de transformação. Amém? A começar em mim, a começar em nós e que esse fruto se estenda à nossa casa. Então, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 1. Depois a gente vai dar um pequeno salto aí para o versículo 13 e versículo 14. Amém? Gálatas 5, 1, 13 e 14. Aleluia. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da que os meninos estão projetando, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí você dá um saltinho para o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos capacita a entendermos a Tua vontade, a compreendermos as Tuas palavras. Obrigado, Deus, porque essa palavra, ela se renova
todos os dias ela comunica, Senhor, a Tua verdade ao nosso coração. E eu te louvo, porque essa palavra não envelhece, não caduca, mas é uma palavra viva, é uma palavra atual e é uma palavra capaz de gerar transformação em nossas vidas e em nossos corações. É capaz de gerar fruto de vida e de salvação. Obrigado, Senhor. Agora continua falando conosco. Em nome de Jesus, a Tua vontade aos nossos corações e que nós sejamos, meu Pai, terra fértil para essa semente, que é a boa semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, pode dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero começar essa mensagem de hoje citando a frase de um pregador que vocês conhecem, acredito que todos conheçam. Certa vez, falando a respeito de alguns relacionamentos e de formas de lidar com sua casa, com a sua família, e especialmente em relação a algumas permissões e proibições no seu relacionamento familiar, esse pregador disse para um dos seus filhos: eu não estou te dominando, eu estou te preparando para exercer a tua liberdade. Não sei nem se esse pregador lembra que disse essa frase no dia 10 de maio de 23, pregando aqui num domingo à noite, né? Pastor Sônia disse, quando ele falou essa frase, eu não estou querendo te dominar, eu não estou te dominando, eu estou apenas te preparando para exercer a tua liberdade. Eu, mais ligeiro que rapidamente, anotei, porque isso fez tanto sentido para mim, isso fez tanto sentido na minha mente, isso fez tanto sentido no meu coração, que quantas vezes nós estamos confundindo a palavra liberdade e o exercício dessa liberdade, achando que ter liberdade é ter o direito de fazer tudo e qualquer coisa, que a liberdade que Cristo nos dá e que Gálatas, né, que Paulo aqui em Gálatas vai falar muito sobre isso, a carta toda ele vai trazer uma reflexão, ele vai chamar a igreja a uma reflexão sobre ter liberdade verdadeira em Cristo. E muitos confundem essa liberdade verdadeira com dar ocasião à carne, com fazer tudo aquilo que lhe dá na telha, o que lhe impõe o seu nariz, né? Eu é queimando no meu nariz. E quando o pastor Sônia estava falando sobre isso e falou essa frase, né, eu anotei e eu disse, isso é verdade. Muitas vezes a gente não permitir determinadas coisas é uma preparação para que aquele outro possa exercer futuramente a sua liberdade, de maneira plena, de maneira real, de maneira verdadeira, a liberdade que Jesus nos proporciona. Amém? E então eu estava orando e pedindo do Senhor a palavra para trazer hoje à noite, e nós ganhamos um livro que fala sobre a carta de Paulo aos Gálatas, com o tema, né, Livres em Cristo. É um estudo bem detalhado desses 6 capítulos aqui. E o Senhor foi inclinando o meu coração para trazer uma reflexão essa noite sobre isso, sobre liberdade, mas viver em liberdade de Cristo para testemunhar a transformação da nossa família. Amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo, né? Nós temos aí, talvez, infinitos 30 minutos, eternos 30 minutos, né? Para tudo, inclusive para o apelo. Então, deixa eu já dizer uma coisa para você. Quando o Espírito Santo for falando ao seu coração e já disser para você que tem coisa para consertar, não espere para eu fazer o apelo 2 vezes não, tá certo? Quando eu disser, ó, quem quiser já venha, que aí a gente já economiza tempo, não é não, pastor Sônia? Se o Espírito Santo já está falando, não precisa fazer jogo duro com o Espírito Santo, amém? Então, eu quero começar compartilhando com vocês, né, algumas coisas. Primeiro, nós vivemos em um mundo onde a busca pela liberdade é muito valorizada, é muito desejada, mas muitas vezes a gente encontra concepções erradas, concepções errôneas, né, equivocadas sobre o verdadeiro significado dessa liberdade.
Hoje se fala muito em liberdade para ser o que você é, para assumir aquilo que você quer ser, para fazer aquilo que você quer fazer. Só que muitas vezes essa concepção, essa ideia de liberdade, ela é uma concepção equivocada. Uma liberdade no casamento não é uma liberdade que o marido faz tudo o que quer e não presta contas com a esposa ou vice-versa. Pelo contrário. Existe, sim, a necessidade de prestação de contas. Uma liberdade com os filhos em casa não quer dizer que você não vai nem olhar para o celular do seu filho, do seu adolescente, e vai deixar ele olhar tudo o que ele quer, fazer tudo, porque ele precisa do espaço e da privacidade. Não, não é isso. Existem tempos, fases, ideias e o que fazer e o que não fazer. E é responsabilidade nossa, como família, de cuidar uns dos outros. Amém? No momento em que eu vejo alguma coisa, que eu sinalizo para o meu esposo, eu não sou a louca do celular ou a louca não. Se o Espírito Santo fala ao meu coração, eu sinalizo, meu amor, cuidado com isso, eu estou sendo zelosa, estou cuidando. Eu não estou tirando a liberdade dele. Pelo contrário, eu estou ajudando a ele a exercer a liberdade que ele tem em Cristo. Amém? Da mesma forma a mulher. O homem em relação à mulher. Quando o homem diz amor, presta atenção, que isso aqui está caminhando para isso aqui. Ele está ajudando a nós, mulheres, a exercermos a nossa liberdade em Cristo. Pais e filhos do mesmo jeito. Então, eu queria lembrar, né, a todos nós, hoje à noite, que a liberdade em Cristo ela vai além de uma licença para você viver do jeito que você quer. Para você fazer a escolha que você quer. Você pode fazer? Pode. Mas não é dessa liberdade que Paulo está falando. Não é essa a liberdade que Cristo providenciou para nós. Primeiro, quando Paulo vai falar sobre essa liberdade, ele vai dizer que nós não precisamos mais viver debaixo do jugo da lei. Ele começa falando sobre liberdade de salvação. Amém? Ele começa falando para os cristãos em Gálatas, olha, quem foi que estimulou vocês a voltarem a viver, a quererem viver, né? Da maneira que a lei impõe. Primeiro que eles não eram nem judeus, eles eram gentios. E por uma série de coisas, inclusive ensinos falsos, ensinos errados, né? Estavam dizendo para eles que eles tinham aceitado Jesus, mas eles precisavam também fazer a circuncisão. E Paulo vem para essa igreja para explicar, né, que em Cristo nós temos a liberdade de quê? De não vivermos mais debaixo do jugo da lei para sermos salvos. Amém? Todo mundo entende isso? Nós não precisamos guardar a lei mosaica, a lei de Moisés, para termos salvação. E Paulo vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de salvação por fé e não por obras, de que não há nada que eu e você possamos fazer para complementar a salvação. A salvação de Cristo ela é completa, ela é final, ela é cabal, ela foi de uma vez por todas. Eu não preciso dar uma mãozinha na salvação, de jeito nenhum, não tem nada que eu possa fazer. E Paulo está falando sobre essas coisas, e ele vai, então, começar a confrontar a igreja sobre a liberdade que eles receberam em Cristo Jesus. Olha, se vocês agora têm essa liberdade, vocês precisam andar conforme essa liberdade que vocês receberam. Essa liberdade não é uma licença para viver uma vida de pecado, pelo contrário. Sabe o que significa essa liberdade? É que eu posso, você pode, que nós temos a oportunidade de experimentar uma transformação tão profunda nas nossas vidas, guiada pelo Espírito Santo e fundamentada no amor e nos princípios do reino de Deus. Essa liberdade é uma liberdade que me capacita, que capacita você a viver de uma forma digna na nossa fé. E essa transformação não se restringe somente a nós mesmos, mas alcança também o ambiente que nós estamos envolvidos, alcança a nossa família. Sabe, quando
os judeus precisavam viver ali debaixo da lei, tentando cumprir um mandamento após o outro, começou-se a perceber que aquilo não trazia liberdade. Pelo contrário, eles viviam tentando, com suas próprias forças, cumprir aquilo para ser salvo. Só que Jesus vem e diz, olha, vocês não precisam mais se preocupar de fazer isso para ser salvo. Eu já estou pagando o preço por vocês. Mas agora vocês podem não se preocupar com essas coisas e ocupar sua mente em viver uma vida digna daquele que foi salvo. Amém? Essa é a liberdade que Paulo está falando. Olha, tu não precisa mais se preocupar para conseguir tua salvação, porque Jesus já pagou o preço por ti. Agora tu tem liberdade para experimentar o melhor de Deus. Você tem liberdade para viver a vida em abundância, em vitória, em amor, a vida realmente em liberdade que Deus conquistou para você, que Jesus conquistou para você através do sacrifício da cruz. É uma preocupação que nós não precisamos mais ter. Mas não é por causa disso que eu vou viver agora uma vida de qualquer jeito, pelo contrário. Quando o pastor Sônia disse aqui, quando a gente traz a oferta no altar, eu não estou barganhando com Deus, mas eu vou honrar ao meu Deus por tudo que Ele já fez por mim. Amém? Quando eu recebo essa liberdade em Cristo, eu tenho agora uma responsabilidade de usar bem essa liberdade, de honrar ao meu Deus por aquilo que Ele já conquistou por mim. Amém? Então, Jesus nos libertou do peso de cumprirmos a lei como um requisito para a salvação. Livres desse peso, agora a gente pode obedecer ao Senhor por amor. Amém? Simplesmente por amor. É libertador quando você passa a obedecer os seus pais por amor. E não por medo de um castigo, por medo de uma repreensão. Quando a criança é muito pequena, ela vai precisar obedecer, nem que seja por medo do castigo. É proteção para a vida dela. Mas quando ela vai crescendo, quando ela vai amadurecendo, vai se tornando um jovem e depois se torna um adulto, você passa a ter um relacionamento com seus pais de uma maneira diferente. Eu já posso experimentar isso com os meus filhos. Meus filhos antes precisavam me obedecer de qualquer maneira, porque era preservação da vida deles. Agora, os meus filhos, mesmo já tomando suas decisões, muitas vezes, param e escutam por amor, por compreenderem a importância do aconselhamento e de pessoas mais maduras. Isso é uma liberdade que nós vamos conseguindo e que nós vamos conquistando com o amadurecimento. E era assim também na nossa vida cristã. Amém? Então, vamos analisar um pouco sobre como essa liberdade em Cristo pode ser testemunhada e vivenciada nas nossas famílias, trazendo renovação e impacto para os nossos relacionamentos familiares. O meu desejo, a minha oração, é que o Espírito Santo nos guie durante essa reflexão, nos capacite para viver essa liberdade de forma autêntica e transformadora dentro do nosso lar. Amém? Então, eu já falei um pouco sobre a questão realmente da liberdade, mas eu quero começar dizendo, completando essa ideia. Quando nós falamos de liberdade em Cristo, a gente precisa compreender a verdadeira natureza dessa liberdade. Não é uma permissão para que a gente viva em pecado, como eu acabei de dizer, mas é uma liberdade para vivermos uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente é escravo do pecado, a gente não é livre para viver essa vida transformada pelo Espírito Santo. Amém? Se eu sou escravo do pecado, eu já tenho um dono, eu não sou livre. Eu sou escrava do pecado. Mas a partir do momento que eu sou liberta em Cristo, eu me torno livre para viver toda a vida transformadora e poderosa que Deus quer que eu viva. E para ser agente de transformação no meio em que Deus me inserir. Seja na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho, onde eu for. Mas hoje nós vamos focar na nossa casa, na nossa família. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece uma coisa redundante, né?
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa é a verdade. O Senhor nos libertou do peso e da escravidão do pecado para que a gente possa viver realmente livres, né? A palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Essa liberdade é conquistada através do sacrifício de Jesus na cruz. E é Ele que nos capacita a vivermos em conformidade com os princípios do reino de Deus. Existem pessoas que estão, em nome dessa liberdade, se tornando escravo de outras coisas. Não é verdade? Eu tenho liberdade de ver o que eu quero. Aí se torna escravo de pornografia. Ah, mas eu tenho liberdade de escolher a música que eu quero. Aí se torna escravo de músicas que denigrem a imagem do ser humano. Se tornam, eu tenho liberdade de escolher o que eu quero comer e o que eu quero beber. Se torna escravo de bebidas alcoólicas ou de uso de drogas, de entorpecentes. Eu tenho a liberdade de escolher com quem eu quero me relacionar. Se torna escravo em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, manipuladores e assim por diante. Eu tenho liberdade de escolher tudo o que eu quero fazer. E se torna escravo dos seus próprios desejos. Não é esse tipo de liberdade que Jesus está nos dizendo que nós temos. Amém? Até porque Ele já nos libertou do jugo do pecado, da escravidão do pecado e do jugo da lei. Então, existe um propósito para que o Senhor tenha nos libertado. Deus não faz nada sem propósito. Amém? Todas as coisas que Deus faz, Ele tem um propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Não é do acaso, não é do alheio. Conversando com o Keller esses dias e a gente falando a respeito de alguma coisa que eu disse, olha, a coisa está se acabando. Ninguém está cuidando e a coisa está indo, está se estragando. Tinha um material e está se acabando. E eu disse, esse para mim é uma das maiores maneiras de refutar uma ideia de que do caos pode surgir uma organização sem a presença de Deus, como muitas pessoas defendem, né? Porque tudo no mundo que você não cuida, ele caminha para onde? Ele caminha para o caos, ele caminha para a desordem. Essa é a entropia natural do universo. E as pessoas, tem muitas pessoas que acreditam que do caos, sem a presença de um Deus criador, a coisa caminhou para a ordem, né? Meio estranho, para ser gentil, usar a palavra estranho, né? Enfim, oi? Foi lá no café. Eu sei, mas eu estou dizendo assim, foi no café, ali, quando a gente estava tomando café de manhã, né? Pronto, foi isso. A gente estava tomando café e eu admirando, porque depois de muitos anos, o lugar onde nós estávamos tomando café ainda permanecia funcionando, enquanto outros já não existiam mais. E ele disse, é porque tem cuidado. Tem alguém mantendo, tem alguém cuidando. Enfim, existe um propósito em todas as coisas. Deus é um Deus de propósito. Se você está aqui hoje à noite, existe um propósito de Deus para você. Você não está aqui por acaso, não é aleatório. Você pode até pensar que é, mas não é, porque o Senhor tem um propósito. E a liberdade em Cristo, ela não é um fim em si mesma. Não foi Jesus disse assim, igual viu um rebanho de bois, né, ou de ovelhas ali, e disse assim, vou abrir aqui a porteira, pode sair todo mundo, né? Vou libertar vocês. Para quê? Para morrer comido por lobo ou morrer na mão de predadores? Não foi assim. A liberdade que Jesus nos dá não é um fim em si mesmo. Não é a mesma coisa que pegar, abrir uma porteira e deixar o rebanho todo ir embora, não. Porque eles estavam presos ali e agora eu cismei e vou abrir. Não foi isso. Jesus nos capacita para a gente viver
uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Esse é o propósito. A liberdade de Cristo, ela tem um propósito transformador nas nossas vidas. Nós estamos sendo capacitados para vivermos em santidade e serviço. Se a gente continua lendo aqui o capítulo 5 e 6, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre amar uns aos outros. A gente viu lá no versículo 13, né? Paulo exortando vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a vontade ou a ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, qual é aí a exortação que ele dá? Pelo contrário, 3, 2, 1. Eita, vocês estão tímidos. Vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo bem bonito. Sirvam. Jesus tinha um propósito em resgatar a minha vida e a sua, em tirar da nossa mente a preocupação de ser salvo pela lei. Jesus tinha um propósito. Ele disse, olha, não é para vocês agora saírem fazendo o que vocês querem, não. Sabe por que eu estou libertando vocês? Para que vocês possam servir uns aos outros. De que maneira, hein? Em amor. Em amor. É para isso que Jesus me libertou, é para isso que Jesus te libertou, para vivermos uma vida em santidade e de serviço uns aos outros. Essa liberdade que Jesus nos dá, nos liberta das correntes do pecado, de tradições religiosas vazias e nos chama para uma vida digna no Evangelho. É isso, sabe? Eu não preciso mais gastar o meu tempo correndo atrás do vento, ou correndo atrás de coisas vãs, ou de tradições vãs. O meu tempo precisa ser investido para fazer o reino de Deus avançar. E começa na minha casa, começa na minha família. Eu fui resgatada para servir uns aos outros em amor. E por que é que quando eu vou servir o meu filho, a minha esposa, o meu pai, eu não sirvo em amor? Eles não são inclusos nesse grupo? Eles não estão inclusos nesse grupo? Quando Jesus falou, sirvam uns aos outros em amor, quando Paulo falou isso, uns aos outros, não queria dizer o pessoal da minha família, não? São os primeiros. Pastor Sônia leu minha mensagem, né? São os primeiros. Eles são os primeiros. Foi o primeiro lugar onde Deus nos inseriu. Amém? Então, é através dessa liberdade que nós somos capacitados a amar e a servir ao próximo, testemunhando assim a transformação que Cristo fez em nós. Se eu digo que Cristo me transformou, se eu digo que Cristo mudou a minha vida, as primeiras pessoas a testemunharem dessa transformação são os de dentro da minha casa. Amém? O meu marido precisa ver essa transformação. Os meus filhos precisam sentir essa transformação. A minha esposa precisa ver o que Cristo fez na minha vida. E eu não preciso nem abrir a boca para pregar. Eu vivo e Cristo é visto através da minha vida. Amém? Se a sua casa não estiver vendo a sua transformação, pode parar e repensar. Tem coisa errada nessa história. Tem caroço nesse angu, né? Como diz o ditado popular. Se só os de fora conseguem ver a sua transformação, e eu vou até botar assim os dedinhos de aspa, e a sua casa não consegue ver a sua transformação, está errado. Não está sendo sincero, não está sendo genuíno, não está sendo verdadeiramente livre, e Jesus não está transformando verdadeiramente a sua vida, ou a minha vida. Amém? Então, à luz dessa passagem bíblica, a gente entende que a liberdade de Cristo não é uma licença para a gente viver de forma irresponsável ou egoísta, mas é uma oportunidade para vivermos uma vida transformada pelo Espírito Santo, guiada pelo amor e pelos princípios do reino de Deus. Essa vida transformada pelo Espírito Santo, ela não é também de qualquer jeito, não. Não é do jeito que eu quero viver, não. Ela tem parâmetro, ela tem um prumo, ela tem um guia. E é o amor e os valores do reino de Deus. O reino que nós servimos não foi preparado por nós.
Não fui eu que criei as regras. Não foi o pastor Sônia que criou as regras. Não foi Paulo quem criou as regras. Não foi John Wesley que criou as regras. Não foi o Nicodemos, nem o Calvino. Não foi. Nem Lutero, não foi. Existem princípios nesse reino que o próprio Deus foi quem instituiu. Eu não sou obrigada a permanecer e a viver e a pertencer a esse reino. Sou obrigada? Não. Mas a partir do momento que eu participo, que eu pertenço, que eu fui comprado, que eu fui lavado, que eu fui remido, que eu sou transformada, eu preciso entender que com essa bênção da salvação vem também as nossas obrigações. Vem também os nossos deveres. Eu preciso entender que eu não vou entrar no reino de Deus para mudar as regras de Deus. Como tem muita gente querendo fazer. Querendo entrar no reino e dizer, mas Senhor, o Senhor errou nisso, o Senhor errou naquilo, essa palavra não serve mais, isso aqui não serve mais, isso aqui não se aplica mais. Chega numa empresa e diz para o dono dela que ele está administrando a empresa dele errado, para você ver o que é que você vai escutar dele. Ah, já experimentou? Sou nem doido, né? Quero nem perder o emprego, né? Você foi contratado. E aí você chega e diz para o dono da empresa que ele, há 30 anos, há 40 anos, está administrando a empresa dele de maneira errada. Quando ele tem frutos. Porque pode até ser que ele esteja administrando errado e não tenha fruto. A gente até tinha uma época aí, um programa de televisão, né? Que o Antonildo gostava muito, que era um homem que ele era empresário, visionário, e ele comprava empresas que entrava em sociedade, empresas que estavam falindo, e ele realmente tinha que dizer para o dono da empresa que ele estava administrando errado. Estava indo à falência, né? Mas com o nosso Deus não funciona, não é assim. Porque Deus não tem sócios no reino de Deus, amém? Deus não tem sócios, Deus tem filhos. Nós não somos sócios de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, mas existe uma relação de hierarquia, de autoridade, de submissão e de poder entre o pai e o filho. Amém? E se isso se perde, a gente tem problemas, né? Então, o Senhor nos deu essa liberdade para a gente viver guiado pelo amor e pelos princípios do reino dele. E essa liberdade, o primeiro lugar, né, como o pastor Sônia falou, e eu anotei aqui, o primeiro lugar onde eu vou exercer essa liberdade transformadora é na minha família. O meu lar, ele é um lugar de testemunho, o primeiro lugar de testemunho dessa transformação. Dentro do contexto familiar, o nosso testemunho se torna mais relevante ainda. O lar é o primeiro lugar onde a nossa fé deve ser vivida de maneira autêntica e visível. A liberdade em Cristo vai nos capacitar a demonstrar o amor de Deus e a transformação que experimentamos por meio do Evangelho. Através do exemplo dos pais, dos cônjuges, dos filhos, nós podemos refletir a graça e o amor de Cristo. Mateus 5,16. Vocês podem me ajudar lendo esse versículo juntos? 3, 2, 1. Agora vamos fazer um teste rápido. Nós vamos mudar para a primeira pessoa do singular. Conseguem? Assim brilhe a minha luz diante, para que vejam as minhas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. As boas obras, elas não são preço de salvação. Muito claro para nós isso. Amém? Boas obras não pagam o preço por nossa salvação. Qual é o preço pago pela nossa salvação? O sangue de Jesus tem poder, é? O sangue de Jesus, é Ele. Mas as boas obras, elas têm um propósito, que é glorificar o quê? A Deus.
É as pessoas olharem para mim, para você e dizer assim, existe uma coisa diferente. Porque aquela esposa perdoou o marido. Porque o marido perdoou a esposa. Porque o filho veio todo quebrado. O pai deu banho, colocou remédio nas feridas, vestiu com a veste nova, colocou um anel no seu dedo e deu uma festa, porque ele voltou. Amém? Boas obras não nos salvam, mas elas foram feitas para que a gente possa testemunhar a liberdade em Cristo dentro dos nossos lares, sendo luz e inspiração para os nossos familiares. Quando eu e você andamos nas boas obras, nós estamos testemunhando do que Cristo fez dentro de nós. Nós não estamos comprando a nossa salvação, mas nós estamos dizendo para quem está perto de nós que nós fomos salvos, que fomos resgatados, que houve uma transformação dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E, portanto, agora eu faço as boas obras para que o meu Deus seja glorificado. Amém? Relacionamentos familiares, eles podem e eles são verdadeiramente transformados por essa liberdade que Cristo nos dá. Gálatas 6, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E lá no versículo 9 e 10 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. A liberdade em Cristo tem o poder de transformar os nossos relacionamentos familiares. Amém? Deixa eu repetir. Essa liberdade que Cristo nos dá para vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo é poderosa para transformar os nossos relacionamentos familiares. Ela nos capacita a amar de forma incondicional e sacrificial, perdoando e sendo reconciliadores, né? O Espírito Santo é maravilhoso, né? Desde o começo, Deus falando, o Senhor falando, confirmando. É essa liberdade que nos ajuda a amar de forma incondicional e sacrificial. Efésios 4:32 nos lembra: antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ao invés de permitir que a amargura, o ressentimento ou a raiva contaminem os nossos lares, a liberdade em Cristo nos convida a praticar o perdão e a buscar restauração. Amém? Jesus está nos convidando, busquem o perdão, busque a restauração na sua casa, na sua família, com os seus. Amém? Sabe quem são as pessoas que normalmente mais nos magoam? Vocês sabem? São as pessoas da nossa casa. Normalmente, as pessoas que vão nos ferir, sabe por quê? Porque elas convivem com a gente, elas sabem exatamente o lugar onde elas podem, ou não deveriam, né? Mas que se elas apertarem vai doer. É um tempo maior de exposição, de convívio, é natural que surjam conflitos. Mas a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade para a gente amar e buscar o perdão e restauração dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Amém? É uma liberdade que nos direciona a educar os nossos filhos nos princípios do reino de Deus, instruindo-os no caminho da verdade e da retidão. Cristo nos dá a liberdade para que eu e você possamos ensinar aos nossos filhos os valores corretos do reino de Deus. Ele nos transforma, ele nos ensina e ele diz: agora vocês vão ensinar isso que vocês têm aprendido. Amém? E essa liberdade, ela traz, né, na verdade, a manifestação do fruto do Espírito na nossa casa, no nosso lar. Se você pega aí Gálatas 5, 22 e 23, você tem aí as 9 virtudes do fruto do Espírito, né?
Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa liberdade que Cristo me dá e te dá, ela nos capacita a manifestar essas virtudes do fruto do Espírito dentro da nossa casa. Tem paciência com Deus e o mundo, mas se o filho falar, já sai com 7 pedras na mão. Não é assim? E espera, me lembro muito do Cláudio Duarte falando esse testemunho. Esperou a irmã da igreja não sei quanto tempo no salão. Aliás, esperou a esposa não sei quanto tempo na porta do salão e ele já estava querendo ficar impaciente e Deus falou com ele: se fosse outra pessoa, tu esperava. E quando ela entrasse aqui no carro, ainda ia elogiar o cabelo. Ainda ia dizer: olha, ficou bom, né? Por que às vezes, quando é o de casa, a gente não tem essa paciência? A gente não demonstra o amor, a mansidão, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Mas Deus nos libertou em Cristo Jesus para vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E essa liberdade vai fazer com que a gente tenha a capacidade de desenvolver esse fruto, né? De ter esse fruto desenvolvido no nosso coração. E isso vai alcançar a nossa casa, a nossa família. Amém? Quando vivemos em liberdade, em Cristo, permitimos que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. Gálatas 22, 23 fala sobre as virtudes desse fruto. Esse fruto se manifesta nos relacionamentos familiares, promovendo harmonia, compreensão e cuidado mútuo. Quando os nossos lares são caracterizados por essas virtudes, nós testemunhamos a transformação que a liberdade em Cristo traz para as nossas vidas. Que a gente possa buscar constantemente a plenitude do Espírito Santo em nossas famílias, para que o fruto do Espírito seja evidente em nossos relacionamentos. Aqui no finalzinho ele diz... no versículo no 6:1, ele diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Da mesma forma, é na nossa família. Quem erra, aquele que erra, precisa ser restaurado. E restaurado com amor, restaurado com mansidão, restaurado com o fruto do Espírito que se manifesta através da nossa vida. Amém? Se eu tenho que restaurar os outros com mansidão, mais ainda eu tenho que restaurar os da minha casa. Não estou dizendo que uma vara, né, uma correção, uma repreensão não seja necessário, não. Mas a gente pode, inclusive, repreender com mansidão, né? A gente pode corrigir com mansidão. E não dar lugar à ira, não dar lugar à raiva, não dar lugar, na verdade, à obra da carne, que vem um pouquinho antes, né? Aqui, que ele fala... No versículo 19, Paulo está dizendo que a obra da carne é manifesta, e a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se essas obras da carne estão presentes na nossa família, nós vamos ter um lar desajustado, vamos ter problemas. Mas Paulo diz, olha, deixa tudo isso de lado e se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, porque foi para isso que você foi liberto do pecado. Amém? Foi para isso que nós fomos salvos. Então, havendo no nosso meio a discórdia, ciúmes, egoísmo, inveja, essas obras são obras da carne, não são obras do Espírito. Havendo isso no meio da nossa família, filho que tem ciúme de outro, um que tem inveja do outro, a coisa que vale um relacionamento baseado na discórdia, no egoísmo. É incrível como os dias atuais as pessoas querem olhar para si mesmo e sou eu que tenho que estar bem, a minha vida e o egoísmo ele impera e ele reina e às vezes nos relacionamentos familiares o egoísmo reina, só vem a mim, vem a mim, vem a mim. E se todo mundo não fizer o que eu quero, ei, peraí, calma, não fala nada não, porque hoje a mulher está uma fera. Ei, menino, não vai falar com a tua mãe, não, porque hoje a tua mãe não vai. Porque tem uma rainha ali quase intocável. Às vezes é o homem da casa, né?
que o filho não pode chegar, que o filho não pode falar, que a mulher não pode falar, porque o homem já salta dizendo tudo que quer e o que não quer com ela. Às vezes, o reizinho mandão é o filhinho, é a criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, que, ai, meu Deus do céu, de 6 anos, de 7, né? Eu não posso de contrariar a criatura, porque a criatura vai fazer um escarcéu, né? Tem um livro de história, né, chamado Reizinho Mandão. Não funciona assim os nossos relacionamentos familiares. Havendo egoísmo, havendo inveja, vai ter problema na nossa casa. E como eu vou combater isso, né? E aí a gente já passou do tempo, mas para a gente encerrar, como eu vou combater, como eu vou superar esses desafios para viver liberdade em Cristo? Primeiro, eu vou identificar os desafios no meu contexto familiar. Viver em liberdade em Cristo pode enfrentar desafios, né? Viver essa liberdade, a gente procurar viver essa liberdade, vai fazer com que a gente enfrente desafios no contexto familiar. Vivemos num mundo em que muitas vezes vai contra os princípios de Deus. E isso pode influenciar nos nossos lares. Na verdade, isso tem influenciado. O mundo muitas vezes tem entrado na nossa casa e o mundo vive na contramão do princípio do reino de Deus. E isso entra nos nossos lares. Além disso, os relacionamentos familiares são complexos, envolvendo diferenças de personalidades, opiniões e expectativas. E é importante, primeiro, a gente começar a reconhecer esses desafios. Entender que a nossa casa não é o lugar perfeito, amém? Mas ela é o perfeito lugar que Deus nos colocou. Você consegue entender isso? Ela é o perfeito lugar que Deus colocou a gente para trabalhar na nossa vida e para a gente ser mais parecido com Cristo. Ela não é o lugar perfeito, mas ela é o perfeito lugar. Porque é ali que Deus quer que nós estejamos. E é ali que Deus quer que a graça e a glória dele se manifeste. E que nós sejamos preparados para exercer a nossa liberdade, né? Então, é importante reconhecer esses desafios e buscar a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo para superar. Para superar os desafios, a gente precisa, primeiro, se render ao Espírito Santo. Essa transformação precisa acontecer primeiro na minha vida. Eu não posso querer consertar uma coisa que não foi consertada em mim. Eu não posso querer ser instrumento de bênção, instrumento de correção, se a minha própria vida anda em desacordo com Deus. Né? Aquele ditado, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. Especialmente no meio cristão. Amém? Então, eu preciso me render ao Espírito Santo. Eu preciso buscar orientação na palavra de Deus. Tiago, ele nos encoraja a pedir sabedoria a Deus. Ele disse, alguém quer sabedoria? Faça o quê? Peça. Peça a quem? A Deus. Que dá de que maneira? Com liberalidade, tá certo? Deus entrega sabedoria. Além disso, devemos perseverar em oração, cultivar uma comunhão íntima com Deus, confiando na graça de Deus para nos capacitar a vivermos essa liberdade e testemunharmos essa liberdade em nossos relacionamentos familiares. E, por fim, é essencial lembrar do propósito e da bênção que é viver em liberdade através de Cristo. Essa liberdade nos capacita a experimentar um relacionamento íntimo com Deus, a vivermos de acordo com a vontade dEle. Enquanto nós enfrentamos os desafios, podemos fortalecer a nossa fé, compartilhando nossas experiências com os outros irmãos e irmãs na fé, encorajando-nos mutuamente a perseverar. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Existem pessoas que, ao invés de encorajar outras pessoas, elas só derrubam, desencorajam, diminuem. Esse comportamento não é um comportamento de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos vigiar nas nossas palavras. Sabe, se você diz assim, olha, que legal, você conseguiu andar 10 passos, não andou o 11º. Não existem pessoas que são assim, né? Olha, eu consegui passar na universidade. Mas também a universidade fácil dessa. Não é assim? Essas pessoas estão praticando o desencorajamento,
a gente precisa ter cuidado, porque isso não reflete a atitude de quem é guiado pelo Espírito Santo. O Senhor quer sempre nos levar a níveis mais altos, mais profundos, de maior intimidade, de maior produção, de maior realização no reino dEle. E o Senhor usa os nossos dons, o Senhor usa os nossos talentos, e o Senhor faz a gente manifestar isso na nossa casa, na nossa família. E aqui eu quero dizer, maridos, encorajem as suas esposas a serem cada vez mais mulheres tementes a Deus, obedientes ao Senhor. Valorizem as coisas que elas fazem. Reconheçam os seus esforços. Às vezes elas não chegaram na sua expectativa, mas elas estão caminhando com todas as forças. Amém? Mulheres, estimulem e encorajem os seus esposos. Digam para eles o quanto eles são importantes para você, o quanto ele é importante para você. Que testemunho de homem valoroso ele é para você. Não encontre, não permita encontrar em outro homem qualidades e valores melhores e maiores do que o do seu marido. Amém? Aprenda a reconhecer. Aqui não é romantizar e nem endeusar o marido, não. Mas é olhar para o seu marido como instrumento, bênção de Deus para a sua vida. E aquilo que você acha que ele pode melhorar, encoraje. Diga, meu amor, você está fazendo muito bem. E a gente vai chegar junto, e você vai conseguir. Nós vamos estudar, e nós vamos trabalhar, e nós vamos conseguir juntos, e nós vamos construir juntos. Você vai conseguir chegar onde realmente o Senhor quer. Pais, encorajem os seus filhos. Eu gosto muito de ouvir o pastor Sônia dizendo, eu procuro extrair o melhor dos meus filhos, porque eu sei que eles têm potencial. E eu quero fazer isso com os meus filhos. Por muito tempo eu não sabia fazer, eu muitas vezes não encorajei os meus filhos com coisas que eu acho que deveria ter encorajado. Mas eu quero mudar a partir de hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero ouvir a Sofia dizer que tem um sonho e eu quero dizer, minha filha, vamos lá que eu vou contigo. A gente vai e vai batalhar e vai lutar. A gente vai dar o sangue, né? Dizer o Saliel e a Sândila do mesmo jeito. Então, pais, encorajem os seus filhos. E filhos, encorajem os seus pais. Reconheçam todo o sacrifício, todo o esforço que eles fazem por vocês. Muitas vezes, sangrando, né, pastor Sônia? Sangrando. Para não dizer um não. Para não deixar vocês sangrarem. Quando vocês chegarem em casa, agradeçam os pais de vocês por tudo que eles têm feito. Especialmente os que não estão aqui hoje à noite. Amém? Aqueles pais que ainda não conhecem o amor de Deus, eles vão conhecer o amor de Deus pela transformação na vida de cada um de nós que está aqui hoje à noite. Para a gente encerrar de verdade, né? Porque eu já disse 10 vezes para encerrar. Vamos concluir, né? Nós precisamos encorajar uns aos outros, é essencial. Ao refletirmos sobre a liberdade que Cristo nos dá e como aplicar na nossa família, nós somos desafiados a buscar uma vida transformada pelo Espírito Santo, fundamentada no amor e nos princípios do reino de Deus. Que esse exemplo de liberdade em Cristo, dentro dos nossos lares, seja um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. Que busquemos a orientação do Espírito Santo, o fortalecimento da fé, a comunhão com os outros irmãos e irmãs, para vivermos em liberdade e testemunharmos essa liberdade aos nossos familiares. Que Deus nos capacite e abençoe em nossa jornada de viver essa liberdade em Cristo no nosso lar. O Augusto Nicodemos disse sobre essa parte, né? Ele disse, a única maneira visível de provarmos o nosso amor por Deus é nos amando uns aos outros, amém? A gente ama a Deus e é uma coisa particular, mas como eu vou provar isso visivelmente? É amando, é perdoando, é cuidando, que a gente possa aproveitar e usar da liberdade que Cristo já nos deu, para sermos guiados pelo Espírito Santo e termos vidas e lares transformados para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Eu espero que essa palavra tenha encontrado um lugar no seu coração. E se você quer oração pela sua casa, se você quer oração pela sua família, se você quer oração pelos relacionamentos, se você quer oração por um filho, se você quer oração pelo esposo, né? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Se você não quer oração, não tem problema não. Você pode ficar sentado, tá certo? Mas se você quer oração, você reconhece que a sua casa, a sua família, ela precisa da bênção do Senhor, ela precisa do alcance de Deus, ela precisa dessa liberdade que Cristo tem te chamado para viver. Ou se você reconhece que você mesmo precisa, você pode ficar em pé em nome de Jesus e nós vamos orar por você. Amém? Se você não pode ficar em pé, se você tem um problema de saúde, mas você quer oração, você pode levantar a sua mão e o Espírito Santo ele vai alcançar você onde você estiver. Amém? Mas dentre esse povo que ficou de pé, que reconhece que precisa de oração, se tiver alguém que quer uma oração específica para reconciliação, para perdão, para encontrar Jesus ou para voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria de orar especificamente por você, tá certo? Aí eu peço que você venha à frente. Eu estou perguntando assim porque eu acredito que quase todos aqui já conhecem, né, o Senhor e estão bem com o Senhor. Mas se não tiver, se tiver alguém que entendeu que precisa dessa transformação do Espírito Santo primeiro na sua vida, para depois alcançar a sua casa, e você quer oração específica sobre isso, aí você pode vir aqui à frente. Amém? Aleluia. Vamos orar então, enquanto eu oro. Se o Espírito Santo falar com você de uma maneira diferente, você pode vir. Mas se o Espírito Santo está falando sobre a sua casa, sobre a sua família, esse momento é o momento de você ministrar, de você enviar, de você entregar nas mãos do Senhor, de você consagrar a sua casa, o seu lar, os seus pais, os seus filhos.